Olá! Nós somos da Bela Vista Cultural, proponente do projeto Saúde, Alimento e Cultura, obra que conta com a apresentação da Fundação Siemens e com o patrocínio do Grupo GA, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. Vamos comentar aspectos relacionados à produção do projeto, sua ideia inicial, seu desenvolvimento e outras ações relativas também importantes. A proposta deste vídeo é disponibilizarmos o conteúdo da apresentação do projeto cultural, principalmente visando atender instituições educacionais que participam da ação conjunta. Esse vídeo é uma medida de acessibilidade, que conta com recursos que visam democratizar o acesso a esse conteúdo, atendendo de forma direta a todos aqueles que se interessem pelo tema. A Bela Vista Cultural é uma editora e produtora cultural com mais de 7 anos de atuação no mercado brasileiro. Promovemos projetos culturais de impacto social, sempre pensando em como trabalhar os temas mais urgentes, de uma maneira didática, beneficiando professores e estudantes de instituições culturais e educacionais. Beneficiamos comunidades e pessoas que sejam, de alguma forma, carentes de conteúdo e/ou materiais específicos, para que possam incorporar esses projetos culturais em seu dia a dia, e disseminar o conhecimento de maneira gratuita e o mais abrangente possível. Como é composto esse projeto? Ele é uma ação cultural transmídia, composta de materiais com diferentes formatos e acessíveis a todo tipo de público. O primeiro material é o livro. Publicado em 2024, Saúde, Alimento e Cultura é destinado ao público jovem, alunos e professores, além de familiares, bem como a todos os que desejam se aprofundar na relação de dependência, entre o que nós consumimos no dia a dia e a nossa saúde física e mental. O projeto tem como objetivo principal abordar a história e a trajetória dos mais importantes tipos de alimentos encontrados no Brasil, bem como difundir bons hábitos com base em uma dieta balanceada, sempre levando em conta os ingredientes regionais. Proporciona uma fascinante jornada de novas descobertas, experiências e sabores, além de servir como um guia prático para uma dieta equilibrada e nutritiva, divulgando o gosto transformador da comida que nos une, e como ela pode nos assegurar saúde e bem-estar. O segundo material é a cartilha pedagógica, que, voltada para o ambiente escolar, propõe atividades práticas para o professor desenvolver junto aos alunos e com adaptações para atender diferentes faixas etárias. A proposta é trazer maior dinamicidade para o cotidiano escolar, oferecendo diversas ferramentas facilitadoras aos professores, sempre em consonância com o currículo normativo e a BNCC, Base Nacional Curricular Comum. O terceiro material são as apresentações, direcionadas para atender aos gestores, professores e estudantes, desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio e chegando até a universidade. São eventos em loco em que apresentamos o projeto, proporcionando trocas de experiências, vivências e diálogos, com o objetivo de mobilizar e envolver diferentes grupos, além de acompanharmos o desenvolvimento do projeto dentro das unidades escolares de forma presencial ou online. O quarto material é um audiobook, disponibilizado gratuitamente no site da Bela Vista, belavistacultural.com.br. Nesse caso, trata-se de um formato de acessibilidade voltado para atender pessoas com deficiência visual. Um quinto material é a exposição fotográfica digital. Também disponível gratuitamente no site da editora, apresenta as imagens mais interessantes da publicação. A importância de ter uma alimentação saudável. Foi exatamente na Grécia Antiga, berço da filosofia e da civilização ocidental, que surgiu o ideal de corpo humano, harmônico em suas proporções, quase sempre conquistado por meio de árduo treino físico, e tão valorizado que os melhores atletas tinham o direito e a honra de competir nos Jogos Olímpicos. O corpo humano opera como se fosse um carro. Para funcionar adequadamente, precisa dos melhores combustíveis, ou melhor, de proteínas, carboidratos, fibras, minerais e vitaminas. Cada um desses grupos de alimentos tem uma função específica e entender a correta proporção entre eles nos assegura o bom funcionamento do nosso organismo. Caso contrário, em alguma etapa da vida nosso corpo pode sofrer panes, e até perda de qualidade. São benefícios trazidos por uma alimentação regrada. A manutenção de um peso saudável, o bom funcionamento do intestino, um sistema imunológico equilibrado, a prevenção de doenças cardiovasculares e diferentes tipos de câncer, o controle de doenças crônicas, o combate à depressão e ao estresse, a melhora das nossas funções cognitivas,
como aprendizado e boa memória. Já quando essas regras de boa alimentação não forem cumpridas, as consequências podem ser obesidade, diabetes, hipertensão, gastrite, osteoporose, enxaqueca, anemia, entre outras. São algumas indicações básicas para quem está em busca de uma alimentação que seja de fato saudável e equilibrada. Garantia de acesso aos alimentos in natura, frescos e que sejam produzidos, e de preferência, também consumidos rapidamente, na mesma região de origem. Deve-se privilegiar sempre que possível o consumo de diferentes tipos de alimentos, que nos forneçam os principais nutrientes necessários ao organismo. Um prato colorido, além de ter mais nutrientes, é igualmente importante para nosso cérebro, pois a ciência constata que esse contraste de tons ativa nossos sentidos, e por consequência, gere maior saciedade, ou seja, comemos menor quantidade. Fazer ao menos 3 refeições e 2 lanches saudáveis ao dia, e de preferência, comer calmamente. Ingerir diariamente alimentos do grupo dos cereais, como arroz, milho ou trigo, este é principalmente encontrado em pães e massas, e dos tubérculos, batata e raízes, como a mandioca, chamada de macaxeira ou aipim em diferentes estados brasileiros. Comer todos os dias legumes e verduras, além de frutas nas sobremesas e nos lanches. Incluir nas refeições feijão com arroz, ao menos 5 vezes por semana. Quando necessário, pode-se trocar o feijão por grão de bico ou lentilha, que são 2 bons grãos substitutos. Consumir diariamente leite, e ou derivados, e ao menos uma proteína, como carnes, aves, peixes ou ovos. Consumir o mínimo de óleo vegetal possível, ou azeite, de preferência, ou manteiga ou margarina. Evitar o consumo de refrigerantes e alimentos industrializados, como sucos de caixinha e biscoitos, pois eles têm gordura trans, além de sobremesas e guloseimas com muito açúcar. Diminuir ao máximo a quantidade de sal na comida e evitar o consumo de alimentos processados, como produtos industrializados e temperos prontos, pois estes contêm muito sódio e aditivos prejudiciais. Ingerir bastante água, o recomendável são 2 litros ao dia. Praticar ao menos 1 hora de atividade física, no mínimo, 3 vezes por semana. Evitar fumar cigarros comuns ou eletrônicos e as bebidas alcoólicas. Manter o peso corporal dentro de limites saudáveis, sempre de acordo com seu biótipo físico. Cabe à família e à escola o papel de alertar e incentivar as crianças a manter hábitos alimentares saudáveis. Teóricos, nutricionistas e nutrólogos nos ensinam que a formação de hábitos alimentares saudáveis é um processo que se inicia no nosso nascimento e em nossos primeiros anos de vida, com as melhores práticas alimentares introduzidas por nossos pais ou cuidadores. De forma geral, é correto afirmar que alguns dos pilares globais da qualidade de vida hoje são boa alimentação, boa educação, moradia decente, prática de exercícios físicos, relações harmoniosas com a família e os amigos, sociabilidade, diversão e lazer. A boa alimentação é aquela que mantém o organismo em estado de plena saúde. Ossos e dentição fortes, peso e estatura compatíveis com o biótipo pessoal, resistência imunológica, disposição para trabalhar, divertir-se e socializar. Proteínas, carboidratos, fibras, minerais e vitaminas interagem entre si, agindo no corpo humano de uma maneira integrada. Refeições balanceadas constituem um dos degraus que a ciência define como medicina preventiva. Juntamente com outros fatores positivos, favorece uma vida saudável e longeva. Com um estilo de vida baseado em bons hábitos, cultivados ao longo da vida, e que ajudam a frear o envelhecimento do organismo, há 5 lugares no mundo que são chamados de Blue Zones, onde a expectativa de vida dos seus habitantes está acima da média mundial. Mas há mais do que isso. Nessas regiões, as populações apresentam baixíssimos índices de doenças e de outras condições de saúde que são típicas da terceira idade. Nessas 5 comunidades, os segredos, que o explorador e autor norte-americano Dan Buettner levantou são: mover-se naturalmente, ou seja, andar ao invés de usar o carro para tudo, definir o seu propósito pessoal de vida, desacelerar sempre que possível, praticar a regra dos 80%, que estipula que devemos parar de comer quando o estômago estiver 80% cheio, priorizar a ingestão de vegetais, moderar ao máximo o consumo de álcool, priorizar a família, cultivar a espiritualidade e valorizar as boas companhias.
Uma dieta equilibrada e rica em alimentos saudáveis é essencial para o alcance de uma vida plena e harmoniosa. Porém, conforme o CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, nem sempre conseguimos distinguir os alimentos mais saudáveis para uma alimentação completa daqueles prejudiciais à saúde. Por definição, alimentação completa significa que a pessoa está ingerindo uma porção de cada tipo de alimento. O prato diversificado e colorido, com um pouco de tudo. E isso é o ideal. No Brasil, um bom exemplo de alimentação completa e em equilíbrio é nosso arroz com feijão diário, que combina vitaminas, minerais, fitoquímicos e fibras. Complementado com legumes, verduras e hortaliças variados, podemos chamar de prato perfeito. Os alimentos não são exatamente remédios, mas muitos deles chegam perto disso, e são fundamentais quando se trata de manter uma boa saúde. Os gregos sabiam bem dessas propriedades curativas, indicando diversos alimentos naturais como forma de cura ou mesmo de prevenção de doenças. Os grupos indígenas do Brasil também conhecem muito bem a biodiversidade da flora local, incluindo plantas e alimentos para lá de saudáveis, e com inúmeras propriedades curativas, como se fossem remédios naturais. Hoje, a ciência avançou muito na descoberta das benesses naturais e nutricionais dos principais alimentos em relação à cura e à prevenção de doenças. Já foi comprovado que alimentos como alface, arroz integral, aveia, banana, carnes, castanhas e chocolate amargo ajudam a combater a depressão. Os peixes que são fonte de ômega 3 e a linhaça ajudam a melhorar a memória. Frutas como laranja, manga, melancia, morango, laranja, kiwi, mirtilo, framboesa podem retardar o envelhecimento. Laranja, couve, limão, chá verde, gengibre e mel fortalecem o sistema imunológico. Aveia, iogurte e leite combatem a insônia. Da conquista do Brasil aos dias de hoje. Desde quando a esquadra do navegador português Pedro Álvares Cabral desceu âncoras nas terras brasileiras, e sem perder tempo, seu escriba, Pero Vaz de Caminha, logo escreveu aos monarcas da coroa portuguesa, em Lisboa, relatando as maravilhas da nova joia da coroa. A cozinha brasileira tem atravessado um secular período de trocas, assimilações e novas experiências gastronômicas. A cozinha portuguesa, a africana e a indígena são as três principais matrizes da culinária brasileira, mas, ao longo dos séculos, esse processo se sofisticou e incluiu também incontáveis elementos e variações gastronômicas, como a adoção de novos ingredientes, combinações inéditas entre eles, e novas formas de preparo de alimentos. Estudos recentes afirmam que alguns grupos indígenas trabalhavam apenas 3 ou 4 horas em suas lavouras, e dominavam sistemas eficientes de produção, que incluíam desde conhecimentos de calendários agrícolas baseados na astrologia, até sistemas de seleção e manejo de solos e diversificação de culturas. Esses sistemas resultavam em boa produtividade, suficiente para os indígenas manterem estoques de segurança alimentar durante o ano. O tempero básico usado pelos indígenas brasileiros era extraído da flora, a única exceção era o sal, que eles não retiravam da água do mar como fazemos hoje. Nesse caso, eles queimavam troncos de palmeiras até estes se transformarem em cinzas, que então eram fervidas para obterem uma espécie de sal de cor escura. Algumas das carnes consumidas por esses grupos eram obtidas por meio da caça e da pesca. Macacos, antas, peixes, pacas, cutias, gaviões, papagaios, lagartos, porcos silvestres e até mesmo cobras. Em sua troca de experiências com os grupos nativos, os portugueses também organizavam suas roças como estes, e aprenderam com eles a caçar e a pescar. Como o desbravamento do Brasil se deu a partir da extensa faixa litorânea, a pesca logo tornou-se uma das atividades mais importantes. O consumo de carne de gado começou apenas com a chegada dos primeiros rebanhos, no século XVI, ou seja, até então, nem os indígenas, nem os africanos escravizados consumiam tais alimentos. Foi o português que plantou aqui os primeiros coqueiros, semeou o arroz e trouxe o pepino, diversos condimentos e outras tantas ervas. Até nosso prato mais nacional, a tradicional feijoada, é uma adaptação do prato denominado feijoada transmontana, feito com técnica europeia e similar a vários cozidos clássicos preparados em Portugal, Espanha e França. Os colonizadores nos legaram ainda hábitos que marcariam nosso paladar. Valorizavam o uso do sal e revelaram o açúcar extraído da cana-de-açúcar aos africanos e aos indígenas.
Toda análise da comida e da culinária brasileira deve levar com conta a monumental contribuição africana. A influência dos imigrantes e o regionalismo. Como nação, nós, brasileiros, somos fruto de uma multifacetada estrutura sociocultural, recebendo as influências europeia, africana e indígena, o que favoreceu uma construção identitária complexa, que se aprofundou nos últimos séculos com os fluxos migratórios. A chegada de alemães, italianos, japoneses, suíços, árabes, ucranianos, poloneses, entre outros, significou novos laços entre essas diferentes culturas. Entre o final do século XIX e o início do século XX, ocorreu um maciço fluxo de migração italiana para o Brasil, e sua chegada impactou fortemente nossa cultura e nossa economia. Eles nos deram a sopa, o úmido risoto de arroz arbóreo, o frango com polenta, o bife à milanesa, a sardela, o panetone de Natal, o cappuccino, o tiramisu, a brusqueta, além da tradicional macarronada ou a lasanha de domingo. O termo árabe geralmente é associado aos imigrantes vindos do Líbano, e em menor escala, da Síria, e nós, rapidamente, nos acostumamos a muitas de suas heranças culinárias. Esfirra, quibe, tabule, hummus, pão sírio, charutinho de repolho e de folha de uva, e arroz com lentilhas. Também adotamos a kafta no espeto, o falafel, entre outros. A imigração alemã no Brasil, instalada principalmente no sul do país, teve um papel importante na diversificação da nossa agricultura. Também deixou marcas em relação à culinária. A cerveja, as salsichas, a salada de batatas, as carnes suínas defumadas, incluindo joelho de porco, alguns tipos de embutidos e linguiças, o sanduíche de carne moída, no qual bolinhos de carne amassados são servidos dentro do pão como se fossem hambúrgueres, as tradicionalíssimas tortas doces caseiras e as cucas, um bolo de origem germânica. O Brasil recebeu também muitos espanhóis e deles, herdamos os churros, e principalmente, a paella valenciana, um risoto com diferentes carnes e frutos do mar. Já a vinda dos japoneses para o Brasil tornou corriqueiros para nós algumas frutas, legumes e verduras antes pouco comuns ou praticamente desconhecidos por aqui, caso do caqui, pera, brotos de feijão e de bambu, rabanete, acelga e abóbora cabotiá. A culinária japonesa é um sucesso de norte a sul do país, passando a integrar até mesmo buffets de churrascarias, além de ser a estrela de incontáveis restaurantes típicos nipônicos. Isso graças ao sushi, sashimi, temaki, sake, nesse caso, uma bebida alcoólica feita de arroz fermentado. A expressiva culinária brasileira, como a conhecemos, com suas diferentes cores e seus diversos aromas e sabores, é herdeira direta dessa complexa miscigenação sociocultural. A produção dos alimentos no Brasil. O Brasil é um dos principais produtores mundiais de diversos alimentos, onde amplas extensões de terras são dedicadas à produção agrícola e à pecuária. A soja, o milho e o algodão são os ícones do agronegócio, e ao lado da proteína animal, bovinos, suínos e aves, formam a produção que tem base à exportação de commodities, equilibrando nossa balança comercial. Hoje, o Brasil é um grande exportador de commodities, ou seja, produtos de origem agropecuária ou de extração mineral em estado bruto ou com baixo grau de industrialização, produzidos em larga escala e destinados principalmente ao mercado externo. Em 2016, o agronegócio gerou 23% do PIB e 46% do valor das exportações, e foi responsável por quase 20 milhões de trabalhadores ocupados. A vitoriosa trajetória do agro brasileiro resulta de uma combinação de fatores. O cenário natural era perfeito. Um país com abundância de recursos naturais, com extensas áreas agricultáveis e grande disponibilidade de água, calor e luz, elementos fundamentais para a vida. Outro ponto que fez a diferença nas últimas décadas foram os investimentos em pesquisa agrícola, a qual trouxe avanços para as ciências, tecnologias adequadas e inovações, a assertividade de políticas públicas e o trabalho árduo e a competência dos agricultores. No Brasil, a agricultura familiar é formada por pequenos produtores que plantam as principais espécies vegetais consumidas, ocupando uma área de aproximadamente 81 milhões de hectares, o que representa 23% da área total dos estabelecimentos agropecuários do país. Isso representa 77% dos estabelecimentos agrícolas nacionais, sendo responsável pela renda de 40% da população economicamente ativa do Brasil.
Este setor produz alimentos importantes para a mesa do brasileiro, como milho, mandioca, arroz, café, trigo, frutas e hortaliças, incluindo a pecuária leiteira, o gado de corte, ovinos e caprinos. De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, a agricultura familiar é a base da economia de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes. Refeições balanceadas para manter a saúde. O primeiro passo para nos alimentarmos corretamente é entendermos quais os diferentes tipos de produtos temos acesso. Alimentos integrais. Não passaram pelo processo de refino, mantendo suas características básicas. Alimentos diet. Passam pela retirada completa de alguns de seus elementos com o objetivo de contribuir para a saúde de determinado grupo de consumidores, que precisam lidar, por exemplo, com a diabetes, pressão alta ou colesterol alto. Alimentos light. Produtos com teor reduzido de sódio, açúcares, gorduras ou colesterol. São indicados, por exemplo, para diabéticos, já que não contêm açúcar. Em geral, mesmo os alimentos light são ultraprocessados e repletos de aditivos. Alimentos sem adição de açúcar. A expressão zero açúcar, que é estampada no rótulo de alguns produtos, pode confundir o consumidor. Não ter açúcar proveniente da cana-de-açúcar adicionado a um produto não significa que ele não contenha outro tipo de açúcar, como frutose, dextrose, maltodestrina, lactose ou xarope de milho. Alimentos sem glúten. São aqueles indicados apenas para pacientes com doença celíaca, ou seja, com intolerância ao glúten, uma proteína do trigo. Alimentos veganos. São alimentos que não têm nenhum ingrediente de origem animal, mas cuidado, pois isso não significa que sejam mais saudáveis que outros alimentos. Outro detalhe que requer extremo cuidado no ato da compra de alimentos, refere-se ao grau de processamento desses produtos, que nesse quesito subdividem-se nas seguintes categorias. Alimentos in natura. São alimentos retirados da natureza e que não sofrem alteração humana até chegar ao consumidor, mantendo todas as suas propriedades. Alimentos minimamente processados. São produtos in natura que passam por processos de limpeza, higienização, refrigeração, moagem, pasteurização, fermentação, secagem, etc. Alimentos processados. São fabricados industrialmente que apresentam adição de sal ou açúcar. Vegetais em conserva, frutas em calda, carne seca, etc. Alimentos ultraprocessados. Elaborados industrialmente de baixo valor nutricional, contêm altas quantidades de calorias e de aditivos, tais como sódio, aromatizantes, açúcares e gorduras. Cada pessoa é única, portanto, não se pode indicar uma determinada dieta que seja boa para todos. Um exemplo. Uma dieta vegana ou vegetariana pode funcionar para uns, mas para outros não. Em alguns casos talvez haja necessidade de maior versatilidade alimentar. Mas, uma boa notícia. A adoção constante de alimentos integrais e minimamente processados, tanto uma dieta vegetariana quanto uma dieta vegana, por exemplo, demonstraram trazer menor risco de mortalidade, contribuindo com a prevenção de determinados tipos de câncer e doenças cardíacas. Leve em conta a época do ano, os produtos da estação. Legumes e frutas adquiridos quando estão em sua época de safra são mais baratos que em outras épocas, por conta de sua grande oferta. Caso isso não seja possível, uma regrinha simples e eficaz de sabermos qual fruta ou hortaliça pode ser substituída por outra é pela sua cor. Por exemplo, podemos substituir cenoura por abóbora, brócolis por espinafre ou couve, alface por acelga, laranja por mexerica, tomate por beterraba, pepino por chuchu, e assim por diante. Essa é uma regra aproximada, pois a substituição nem sempre será precisa, já que as propriedades de um alimento nem sempre são exatamente iguais às do outro. Mas ainda assim teremos a certeza de estar levando para casa alimentos com propriedades similares às dos que queríamos. Um dos pontos principais para ter uma alimentação balanceada é preparar pratos que contenham o que nosso corpo precisa para funcionar bem: carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais e fibras. O Brasil é um dos pioneiros na redefinição do conceito de alimentação saudável no mundo. O Ministério da Saúde, com a colaboração técnica do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, da Universidade de São Paulo, publicou em 2014 a segunda edição, revista e ampliada,
do Guia Alimentar para a População Brasileira, mundialmente reconhecida como uma excelente publicação sobre o tema. A publicação representa de forma mais apropriada o que devemos comer no Brasil, pois respeita o padrão alimentar do brasileiro, e o que é muito importante, sua realidade social. O guia também prioriza uma relação especial entre a pessoa e o ato de comer, indicando que ela não apenas classifique os produtos como se fossem uma simples fonte de nutrientes, mas também tem uma nova visão sobre a alimentação. Cabe lembrar que ler com atenção os rótulos das embalagens de alimentos é um hábito que devemos adquirir de uma vez por todas se quisermos ter uma alimentação saudável. Em geral, a quantidade de nutrientes indicada na tabela diz respeito a determinada porção do produto, e na maioria das vezes, não corresponde ao conteúdo total da embalagem. Segundo a legislação brasileira, produtos que contêm ou que são produzidos com organismos geneticamente modificados devem apresentar um triângulo amarelo com um T na parte da frente da embalagem, para identificar que são transgênicos, ou seja, que nesses produtos um organismo recebeu um gene de outro organismo doador. Com o objetivo de alertar os consumidores, no rótulo dos produtos é obrigatória também a informação sobre a presença de ingredientes que causam alergias. Nesse caso, são os chamados alimentos alergênicos. Já os orgânicos, são alimentos preparados e processados sem o uso de fertilizantes químicos, pesticidas, conservantes, hormônios, antibióticos, organismos geneticamente modificados ou processos de irradiação. Todos os dias, nós ingerimos macro e micronutrientes presentes em nosso cardápio desde que nossa alimentação seja balanceada. Tanto os macros como os micros são essenciais para o bom funcionamento do organismo, e cada um deles cumpre um papel fundamental para a nossa saúde. Os macronutrientes nos fornecem energia, por isso o organismo precisa deles em grande quantidade. Carboidratos, gorduras e proteínas são classificados como macronutrientes. Já os micronutrientes são basicamente os minerais e as vitaminas. O organismo precisa deles em menor quantidade em comparação aos macronutrientes, mas os minerais e as vitaminas são muito importantes para facilitar as reações químicas que ocorrem no corpo humano. Boa alimentação e saúde, tudo a ver. Comer de uma forma correta implica também em termos bons hábitos à mesa. A mastigação, por exemplo, precisa ser lenta e cuidadosa, não pode ser apenas um ato mecânico. Uma boa mastigação dá início, estimula e influencia o processo de digestão dos alimentos, facilitando ao organismo a absorção dos nutrientes. A nossa saliva também desempenha papel fundamental na mastigação, pois, liberada durante o processo da mastigação, contém enzimas que lubrificam e protegem as vias digestivas de nosso organismo, facilitando a digestão, além de atuar também na higiene oral. Uma outra dica: cozinhar e comer de forma saudável pode ser simples e descomplicado. Basta termos atenção e disposição para incorporar novos hábitos ao nosso cotidiano. Simples e eficientes, as técnicas a seguir formam um bom caminho para isso. Peixes, carnes e aves. Ensopar é uma ótima opção para evitar o uso de óleos ou gorduras nessas carnes. Grelhar é outra excelente opção, pois fica isenta de gordura da fritura. Assar no forno ou em panelas também pode ser uma ótima opção. Legumes e verduras. Refogar usando água em vez de óleo ou gordura mantém o sabor e a textura desses alimentos. Assar da mesma forma que as carnes usando pouquíssima gordura. E uma dica útil é tampar com papel alumínio o recipiente que vai ao forno com o alimento, assim os vegetais não ressecam. Cozinhar no vapor é um método rápido e isento de gorduras, indicado por evitar a perda de nutrientes. Tão importante quanto conhecer os tipos de alimento e seus benefícios e formas de preparo, é saber preservá-los da maneira adequada, de forma a conservar seus teores de nutrientes, vitaminas e sais minerais. Frutas, legumes e hortaliças. Devem ser guardados na gaveta na parte de baixo da geladeira, ou em um lugar fresco. Devem ser consumidos ao longo de uma semana e não devem ser amassados, pois isso acelera as perdas de vitaminas. Arroz, feijão, lentilhas e grãos leguminosos em geral devem ser acondicionados em sacos plásticos e mantidos em armários que fiquem em ambientes preferencialmente frescos. Após serem cozidos, mantê-los sob refrigeração, com prazo máximo de consumo em torno de uma semana. Laticínios e queijos precisam ser guardados sob refrigeração e protegidos da luz, evitando-se assim a destruição da vitamina A.
Os queijos sempre devem ser retirados de suas embalagens plásticas e colocados em potes com tampa. Carnes e peixes devem ser conservados em geladeira, de preferência no compartimento que costuma ficar logo abaixo do congelador. Quando carnes e peixes são retirados da geladeira para serem usados, devem ser preparados imediatamente, evitando deixá-los expostos ao ar, à temperatura ambiente, pois há perigo de proliferação imediata de bactérias. Cereais devem ser mantidos acondicionados em recipientes apropriados e abrigados da luz. Os pães podem ser mantidos no refrigerador ou na geladeira, em especial durante o verão. A água é uma fundamental aliada da boa saúde, ela hidrata o organismo e transporta os nutrientes que o abastecem, regula a temperatura corporal e serve como material construtor do crescimento e de reparação do corpo, é o elemento condutor de todas as reações do organismo, pois é um meio de transporte para os nutrientes e para as demais substâncias corpóreas. É fundamental na digestão, na absorção, na circulação e na excreção em nosso organismo. As fibras dos alimentos absorvem água, e em consequência elas têm seu volume aumentado, automaticamente aumentando a massa fecal, e o que é importantíssimo, auxiliando a sua eliminação. Cabe a nós tentar colaborar e combater o desperdício de alimentos. Aproveitar tudo o que pudermos dos alimentos, fazer um bom controle do estoque deles, dar atenção a aspectos relacionados ao armazenamento dos alimentos mantidos na geladeira e nos armários, antes de comprar em feiras, supermercados, etc., fazer uma lista do que realmente vamos precisar. Dicas de refeições saborosas e saudáveis. É fundamental compreendermos bem as premissas básicas de uma alimentação equilibrada se quisermos ter uma boa saúde e disposição para o dia a dia. Tendo como base o Guia Alimentar da População Brasileira, sugerimos a seguir sugestões de refeições nutritivas que privilegiam o consumo de alimentos in natura ou mesmo minimamente processados. Café da manhã. Café com leite, bolo de mandioca, queijo e mamão. Café com leite, bolo de milho e melão. Café com leite, cuscuz e manga. Café com leite, pão de queijo e mamão. Café com leite, tapioca e banana. Café, pão integral com queijo e ameixa. Leite, cuscuz, ovo de galinha e banana. Suco de laranja natural, pão francês com manteiga e mamão. Almoço. Alface e tomate, arroz, feijão, berinjela e suco de cupuaçu. Alface, arroz, lentilha, pernil, batata, repolho e abacaxi. Alface, tomate, feijão, farinha de mandioca, peixe cocada. Arroz, feijão, angu, abóbora, quiabo e mamão. Arroz, feijão, coxa de frango assada, beterraba e polenta com queijo. Arroz, feijão, omelete e jiló refogado. Feijoada, arroz, vinagrete de cebola e tomate, farofa, couve refogada e laranja. Salada de tomate, arroz, feijão, bife grelhado e salada de frutas. Jantar. Alface, tomate, arroz, feijão, omelete, mandioca ao forno. Arroz, feijão, carne moída com legumes. Arroz, feijão, coxa de frango, repolho, moranga e laranja. Arroz, feijão, fígado bovino e abobrinha refogada. Arroz, feijão, peito de frango, abóbora com quiabo e compota de jenipapo. Salada de folhas, arroz, feijão, ovo e maçã. Salada de folhas, macarrão e galeto, frango. Sopa de legumes, farinha de mandioca e açaí. O público-alvo e os objetivos pedagógicos. Saúde, Alimento e Cultura é um projeto realizado a partir do livro de 144 páginas repleto de informações minuciosas, possibilitando ações educativas que promovam o aprendizado. Este conteúdo está sendo levado com todo o cuidado para escolas da rede pública, passando informações preciosas aos alunos do Fundamental 1, 2, Ensino Médio e universidades. O projeto conta com um coordenador pedagógico, que usa sua experiência em sala de aula para adaptar o livro, e assim propor complementos para o currículo normativo de forma prática e dinâmica. Esse profissional elaborou a cartilha pedagógica, que orienta e dá dicas de como coordenadores pedagógicos e professores podem aproximar culturas e promover o respeito à diversidade dentro e fora da sala de aula. Assim, mostramos aos alunos e leitores como é importante,
ter e manter o equilíbrio alimentar proporcionando ao organismo um funcionamento adequado. Para acessar todos os materiais complementares, livros em formato acessível, cartilhas pedagógicas entre outros, visite o nosso site www.belavistacultural.com.br. Em caso de dúvidas, ou mesmo se quiser trocar ideias sobre o projeto, entre em contato com o nosso departamento educacional através do e-mail educacional@belavistacultural.com.br. Boa leitura!